vamos, né, aprender um pouco mais sobre Jonas. A palavra de Deus, né, fala a história desse homem. Algumas pessoas, né, temem dizer que esse fato de Jonas, essa passagem bíblica, ela não é real. Tem algumas pessoas costumam dizer que isso aqui é um mito, é uma história, é algo assim incabível na mente humana. Uma certa feita, uns 2 anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa ateísta e ele disse para mim: Douglas, essa mensagem de Jonas, para mim é incabível à minha mente. Eu fiquei ouvindo ele falando incabível à minha mente. Eu falei, mas que negócio é esse? Né? E ele dizia: Douglas, não tem como um ser humano viver dentro de um animal, não importa qual seja esse animal. Aí ele falou da cobra. Falou que a cobra, a gente engole, né, o seu alimento inteiro. Ele vai lá, quebra ela, os ossinhos dela, enrola, quebra ela, ele vai colocando e engole ela inteira. Ele falou que lá dentro da barriga dela há um processo de fermentamento, ali, um processo de derretimento ali, daquilo que é comido e se derrete dentro dela. E ali não se demora 3, 4, 5 dias, não. A partir do momento que ela engoliu, que ela parou para descansar, ali já começa toda a transformação. Aí dá para pegar como um sapo, uma rã. Ele vai comendo os insetos, ele vai comendo. Chega de dia, ninguém vê ele, né? Fica lá embaixo d'água, subidinho, só um olhinho, uma moda para ver. Mas ali não, ali está fazendo ali a sua parte digestiva, que ali solta ali uma fermentação dentro da sua barriga, que derrete todos aqueles insetos que ele ingeriu. Aí está falando, Douglas, um peixe é a mesma situação. Quando uma pessoa, né, ou quando um peixe come um outro peixinho menor, ele dá uma calcanhada que ele dá, ele engole aquele peixe. Com poucas mordidas que ele dá, é somente para poder passar. E ali é engolido, e aquele peixe fica ali, em questão de hora, começa a haver um processo ali de fermentamento para derreter aquela carne para ser digerida para o seu organismo, para o seu corpo, para passar para o seu sangue, para o seu organismo, que nós também seres humanos. Ele falou nesse Douglas, como você vem com uma palavra dessa, dizendo um negócio desse para mim? Ele falou, isso para mim é a mesma coisa, como o termo vou usar, a história da Emília. Mesma coisa a história que foi do Monteiro Lobato. Um homem fantástico com as histórias, um homem que realmente sentava na sua cadeira, que mentalizava a sua história, e às vezes se colocava diante de um papel, e as pessoas até hoje acreditam nessas histórias. Aí ele falou assim, eu acredito dessa maneira, a história de Jonas. E eu falo esse jeito para ele assim, meu amigo, ainda, infelizmente, você está com a mente humana. Vamos se ligar um pouco mais na palavra de Deus, vamos ver um pouco mais do lado espiritual dessa palavra, porque essa palavra é realmente uma palavra abençoada para a nossa vida, ainda mais nós hoje, no tempo que nós estamos vivendo. De repente podemos se dizer assim, mas não faz tantos anos, isso aí foi na época antes de Cristo, que ainda nem existido, nós nem pensávamos de nascer, e quando todo esse fato lá atrás, eles vêm vindo lá contando essa historinha pra gente, dizendo que o homem foi engolido por um peixe, chegou, foi cuspido lá na praia, e ele hoje saiu falando, andando e anunciando que Deus ia acabar com aquilo tudo, e ali ele começou a falar com aquilo pra mim, eu fiquei bem assim, né? Vamos dizer assim, bem no estreito, perdão, irmão. Fiquei bem no estreito, porque eu era novo convertido, não entendia muito a palavra de Deus, mas eu falei, não, agora eu vou aprender sobre esse Jonas aí, né? Então eu tenho que aprender. Aí uma coisa que eu aprendi, que Jonas, a palavra, o significado hebraico da palavra Jonas, significa pomba, né? Ou pombo, no sentido masculino é pombo. Né? Eu falei, mas pombo, né? Estranho, né? Aí eu estava pesquisando em vários outros livros, em várias outras situações, aí diz que antigamente as pessoas eram davam o nome conforme a característica dela, conforme o jeito dela. Ela ia crescendo e as pessoas têm que colocar o nome. Você pode ligar para Deus, tem muitas pessoas que foi mudado o seu nome por um certo momento, né? Pedro foi mudado o seu nome, Paulo, né? O apóstolo Paulo foi mudado o seu nome, que era Saulo, e alguns outros personagens da Bíblia foram mudados o seu nome, porque as suas atitudes, a sua maneira de viver foi modificada e a gente tiver que mudar o nome dele. Só que eu estava precisando Jonas, não, Jonas nasceu com esse nome Jonas. A palavra de Deus, pomba, né? Aí nós olha assim, aí vemos aqui, que Jonas, quando ele pega, no versículo 9 diz assim, ó, no capítulo 1, versículo 9 diz assim, não, vamos ver primeiro aqui. Então, lhe disseram, declara a nós
tu, agora, por causa de quem nos sobreveio esse clamor, quem ocupar a tua, é a tua, de tu vem. Qual é a tua terra? De onde vem? E de que povo tu és? Ele respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Amém? Aqui foi uma indagação que houve sobre a vida de Jonas, daquele homem simbolizado. Uma pomba, né? Nós sabemos quem é o pombo, ele simboliza o quê? Uma paz. Simboliza o quê? Vamos dizer assim, uma pessoa mansa, uma pessoa calma, uma pessoa realmente de atitude, de transparência. Porque quando nós falamos hoje no mundo, né, em geral, nós falamos em fácil, qual o símbolo nós vemos primeiro na imagem? É a imagem de uma pomba, de uma pombinha branca, bonitinha, né? Alguma carregando um galho, né? Simbolizando a esperança na época de Noé, né? Então, aí representa, aquele pombo está representando aquele homem dos navios lá, que estava, na verdade, no capítulo 1, fala sobre quando ele sai da sua cidade e vai fugir de Deus, ele entra numa embarcação, e aquela embarcação começa a pelejar contra o mar, porque assim Deus o fez. Porque está de um homem mudando o seu trajeto diante de Deus, provocou uma grande situação na vida de outras pessoas. Mas vamos entender melhor aqui, não é de qualquer pessoa. A palavra de Deus fala que aquela embarcação e aquelas pessoas que estavam naquele barco eram pessoas pagãs. Era bem claro dizer que era uma tribulação de povo pagão. Naquela época significava a palavra pagão. Pessoas que não adoravam o Deus de Israel, o Deus do som, mas adoravam todo tipo de outros deuses. Eles criam vários deuses, mas não o Deus de Jerusalém, o Deus de Israel, aquilo que nós criamos hoje, que se chama Jesus. Eles não criam esse Deus. Então aquela tribulação passava uma grande tribulação no mar, e aqueles marinheiros, aqueles homens velhos de marinhagem, eles pensavam assim: não, tem uma coisa errada. Esse mar está revolto desse jeito, não é natural. Alguma coisa está acontecendo. Vamos a cada um aí, ó, cada um pega o seu Deus, aí cada um pega o seu grupo, cada um pega ali a sua tribo, vamos dizer assim, e vamos orar, vamos buscar o nosso Deus aí, vamos ver o que ele vai dizer. E disseram que eles fizeram sacrifícios, fizeram várias coisas, vamos dizer, para até bananeira, e o Deus dele nenhum respondeu. Aí eles falaram assim: não, peraí, vamos ver que ele falou outra coisa, vamos lançar a sorte, porque antigamente era assim que era feito as coisas. Quando você achava um culpado, vamos achar na sorte, né? Vamos lançar lá na vida de qualquer um, e depois a gente vai dar. Porque a palavra de Deus diz: vamos lançar aquela sorte, veio lá no pombo, lá na bênção do Jonas, né? Abençoado, que era para ser uma grande maravilha na vida daquele homem, mas estava lá. Aí chegaram aquele homem e indagaram ele: ô moço, seguinte, o que está acontecendo? Quem é você? De onde você vem? Qual Deus você serve? Porque até então ele estava lá no pombo, lá na parte de baixo do navio, dormindo, descansando, dizendo assim: não tem nada a ver com isso, na verdade deles, né? Vamos dizer assim: eu quero chegar até tarde, meu negócio é chegar até tarde, não importa como. Quero chegar até lá, vai para mim e eu não quero ir, vai passar que eu quero, não importa como. Aí ele, com a situação toda, aí os homens chegam para pressionar ele. E ele fala que a ideia as pessoas mudaram a situação. Começou a mudar toda a versão daquele navio, daquele barco. Falou: puxa vida, se um homem que serve esse Deus maravilhoso que está tanto dizendo aí, fez o mar voltar-se contra nós, vamos ver o que está acontecendo, vamos analisar melhor a situação aí. Aí Jonas chega e fala assim: ó, o problema disso tudo sou eu. Aí ele conta o que Deus falou para ele conta como foi o chamado dele, ele explica tudo, e as pessoas acabaram tendo aquele grande temor de Deus, né? Vamos dizer assim, acabou evangelizando o coração daquele povo, e aquele povo disseram assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos nós fazer um sacrifício para esse Deus, e vamos ver o que Deus vai fazer com nós. Mas Jonas, ele pega e já antecipa a situação. Deus fala assim: ó, para acabar com tudo isso, você tem que dar um filho em mim. E eu não posso me atirar no mar, porque eu não sou bom, eu conheço a lei. Se eu atirar no mar e eu morrer, eu não vou para o céu. Mas se vocês que não conhecem, só conhecer a Deus, e me jogar até lá, vocês vão ser perdoados por Deus. Mas eu não. Eu não posso me jogar, eu não posso me matar, vamos dizer assim, né? Porque se jogar no mar, em alto mar, provavelmente não se vive, né? Quem vai viver no alto mar? A chance de ele morrer é muito grande. Mas ele falou: mas vocês podem fazer isso, vocês podem jogar lá, e Deus vai perdoar vocês. Mas eu não. Aí ele pega ali, o povo fica meio com medo: não, mas eu não posso fazer isso, não é isso, aquilo. Aí aquele homem, ele pega, ora a Deus e fala assim: Senhor,
Nós vamos fazer aquilo que o profeta está mandando. Ele está mandando a jogar ele no mar. É bom jogar ele. Aí ali, eu disse que aqueles homens pegaram ele, mesmo com medo, sabendo que o Deus poderoso vai servir, mas jogaram aquele homem. Aí aquele homem caiu na água. Quando de repente, assim, ficaram tentando juntar lá, você bater nas mãos lá, a cabeça de fora, né? E o marzinho lá. De repente, começaram a ver um negócio meio escuro, meio diferente, mas que negócio é esse? Aí daqui a pouco só vê a boca do peixe, ó, engole, Jonas. Aí a palavra de Deus diz que toda aquela situação, meus irmãos, se converteu a esse Deus que nós servimos, e passaram a servir a Deus, e chegou até a cidade onde eles foram nessa história. Porque eu estava pesquisando mais a fundo sobre essa situação também chegou até a cidade da Síria. Porque, na verdade, no livro de Jonas, eu estava pesquisando, não estava em poder da igreja em si de Israel, mas estava nas crônicas de, deixa eu ler aqui para não errar, da Síria. Estava na mão, essa história estava na mão do povo da Síria. Depois que houve uma guerra, que houve tudo, e eles acharam essas escrituras, e foi depois lá na frente, se você for ler lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, vai falar de um profeta chamado Jeroboão II, que foi um rei que teve lá, e esse rei, ele fala sobre a história de Jonas. E esse rei, ele era o rei de Jerusalém, mas ele era um rei que sabia de onde tinha vindo essa fonte. E provavelmente, assim, eu estava pesquisando a data, era 790 anos a 753 anos antes de Cristo. Esse fato já havia sido contado, já tinha sido escrito lá nesse país lá. Então, já havia essa história sobre Jonas. E o Jeroboão II, ele já tinha comentado sobre isso aí lá. Então, não é uma coisa que nós podemos dizer assim, só tem só o livro de Jonas? Não, tem livros passados, tem pessoas do passado que contam a história de Jonas. Lá nos livros dos profetas tem lá. Depois nós vamos ver que Jesus também falou sobre ele. Aí, irmãos, como eu estava dizendo, aí aquele homem foi bonito aquele peixe, e nós sabemos toda aquela história, que dentro do ventre, ali Deus começou a trabalhar com ele. Aqui tem uns teólogos, né, vamos dizer assim, as pessoas estudadas, que procuram dizer, em querer realmente falar que nós somos bandos de loucos, vamos dizer assim, diante do Senhor, ele quer arrumar um jeito de dizer como é isso aí, essa versão não espiritual, mas uma versão natural. Ele quer dizer assim, que Jonas é uma igreja, a igreja do Senhor, que foi engolida pelos problemas, pelas dificuldades, pelas lutas, pelos pecados que a igreja teve, e ali ela foi engolida pelo enorme peixe chamado tribulação, e aquela grande tribulação realmente se ressuscitou diante da praia, que quando ele fala o peixe cospe ele lá, na beira da praia, se diz que a igreja se despertou diante do Senhor e realmente se colocou diante da presença do Senhor. Então nós podemos ver do lado espiritual também a situação de Jonas dessa maneira também. Que é hoje, nós, no século XXI, podemos ter essa igreja engolida por esse tubarão, por esse peixe, esse enorme peixe. Não fala que espécie de peixe é, mas fala que a igreja em si, vamos dizer assim, que a igreja, no sentido geral, espiritual, ela foi engolida pela diversidade do dia a dia, a diversidade dos problemas. E nós sabemos quem é a igreja de hoje. Sou eu e você, são cada um de nós. Nós podemos nos encaixar diante dessa visão. Mas podemos dizer, essa visão foi somente de Jonas, daquele que veio que era o pai do Amitai. Não, nós podemos dizer que nós somos também esse Jonas, esse povo que está aqui diante da terra para anunciar as boas novas, para anunciar a paz, para anunciar realmente o refrigério do Senhor, porque realmente o ciclo da bomba recebendo isso para nós, através do Espírito Santo. Se não fosse assim, por que o Senhor iria mandar realmente essa mensagem para a nossa vida? Em querer dizer, não, nesse mundo, a própria Senhor diz que nós teremos aflição, nós teremos problemas, nós teremos dificuldades, mas não tem nada impossível para o Senhor mudar. Não tem nada impossível para o Senhor não realizar a nossa vida. Então nós podemos dizer que esse peixe que engoliu Jonas, pode também querer nos engolir. Mas nós, espirituais, nós que estamos realmente no Senhor, sabemos a hora de clamar ao Senhor. O pastor falou aqui nessa noite,
Que a oração é uma grande chave, irmão, para nós sair de qualquer situação. Mas a oração correta, a oração certa, a oração direcionada. Aqui Jonas, no capítulo 2, ele fala assim, ó, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, no ventre do peixe. Ali quando ele ora, ele começa a sua oração dizendo que ali ele estava sendo entregado, ali estava sendo dragado, ali estava sendo morto, sufocado, por todo aquele problema que estava acontecendo na vida dele, por toda aquela vivência que ele estava vivendo ali dentro daquele fundo daquele mar. Mas ao Senhor falou para ele, não, calma, eu vou te tirar daí. E o Senhor tira ele, joga ele dentro da praia. Quando o Senhor joga nós dentro da praia, o que está simbolizando para nós no século XXI hoje, para cada um de nós? Está simbolizando esse mundo afora aqui, ó. Deus está dizendo para nós aqui, ó, não fique somente dentro da igreja, vamos sair para fora, porque lá fora tem dentro para acontecer. Jonas, quando ele saiu para fora, ele olhou aquela praia, e a palavra de Deus diz que a cidade de Nínive era uma cidade que era povoada com pessoas iníquas. O que é a pessoa iníqua? Pessoas iníquas são aquelas pessoas que já não têm mais o temor de Deus, não têm mais o respeito por Deus, muito menos pelo Espírito Santo de Deus. São pessoas realmente, vamos dizer assim, uma palavra arrogante diante de Deus. Pessoas, vamos dizer, a gente já conversando com pessoas que dá vontade de sair perto, dá vontade de falar, deixa eu ir embora da minha casa, conversar com você não dá. Mas já chegamos a alguns, eu já cheguei nessa maneira a algumas pessoas, e chegar e falar, dá licença, deixa eu ir embora, porque não dá para conversar mais. Porque a conversa ficou muito o quê? Desagradável. E a palavra de Deus diz que Deus olhou para aquele povo e viu o desagrado que estava sendo aquele povo. Deus falou assim, ó, não dá mais. Eu já me estagnei dentro desse povo. A vontade do Senhor era realmente fazer o quê? Terminar. Só que Deus, irmão, Ele nunca vai deixar nós, vamos dizer assim, nunca vai deixar o ser humano, nunca vai deixar a criação dele a perecer sem conhecimento. Tem conhecimento de causa daquilo que está vivendo. Nós estamos vendo aqui hoje na igreja, de repente você está vindo aqui pela poucas vezes aqui na igreja, e está falando assim, puxa vida, né? Eu mesmo já comentei com o pastor no final de semana desse aí, falei, pastor, servir o Senhor na Assembleia de Deus é um pouco estreito. É bem estreito. Porque tem coisas que eu servi em outros ministérios que para nós, eu vou dizer assim, era light, era gostoso, né? Porque não tinha muita puxa de orelha, não tinha muito cajado, muito menos chicote, né? Mas aqui não, aqui é o contrário. Aqui não, aqui é ou você anda na palavra, ou você anda na mesa do Senhor, ou senão vai ter a corrupção. Eu não estou falando mal do ministério lá, mas lá, nessa época, era considerado, né, as festas aí da outra religião aí, eles se comemoram no casamento, se comemoram não sei o quê, comemoram um monte de coisa, e lá também fazia também, se comemoram essa festa, é para chamar o povo, como diz o apóstolo Paulo, vamos ganhar os loucos, né, vamos ganhar os presos, vamos ganhar não sei o quê, vamos viver como ele também, né, e não é assim. Jesus, em nenhum momento nós vemos Jesus falar assim, não, eu estou aqui na festa aqui, mas eu vou perder junto com eles aqui, para me ganhar esses segundos que estão aqui na festa. Não. Quando a sua mãe, né, física, chegou até ele, que ela estava organizando toda aquela festa do seu primo lá, para do seu primo, quando acabou todo o vinho, né, que ali para a família, para o casal era uma grande vergonha, uma grande desonra para os seus convidados, quando acaba, né, mas eu tenho uma festinha lá, chegava uma coxinha, acabava o refrigerante, acabava a água vermelha, como diz assim, fica chato, né, irmão? Agora imaginou uma festa, um casamento. Você marcou, se planejou, se já calculou, chegou na hora, veio um monte de pessoas, você, e agora? Acabou tudo. Né? Aí Jesus chega para Deus dela e fala assim, o que eu tenho contigo, mulher? O que eu tenho, vamos dizer em outras palavras, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Você está organizando? Se vira. Mas Jesus, por que ele estava dizendo assim? Ele não estava sendo rude, ele estava sendo ignorante para ela, não. Ele estava querendo dizer para ela o seguinte, mulher, a minha hora não é chegada, mulher, não é dessa maneira que se faz. Isso que ele está dizendo, não é dessa maneira. Existe uma maneira correta. Aí acontece, aí todo aquele processo está vendo que Jesus se levanta, vai até lá o organizador da festa, fala para ele, vai lá buscar água lá, e a água era longe, irmão, não era fácil pegar um carro aqui, ir na padaria e comprar, não. Era longe buscar a água, encher os vasos, cada uma, aproximadamente ia quase 14 litros de água cada um.
que ali houve todo aquele processo. Quem pensa que ficou em 5 minutos, 10 minutos, e não, foi o dia inteiro para fazer isso. E ali o Senhor pega e falou, leva lá aquele que estava sendo mais recebido lá na festa, aquele um lá que vai falar depois, né, que a festa estava ruim, leva o primeiro para ele, né, vamos dizer assim, o que o Senhor vai dizer para nós aqui? Vamos ver o nosso inimigo, aquele que fala mal da gente, aquele que vai julgar a gente, que a gente está vendo, mas vamos mostrar para ele que nós temos o melhor para dar para ele, que é Jesus, que é a palavra do Senhor, que é o milagre de Deus. E nós não fazemos tirar, não. Aquele lá na emoção dele, ele fala mal de mim mesmo, meu vizinho chato, deixa ele falar para o meu lá, esquece ele. Eu estou com uma luta na rua de casa com um casal lá, e esse casal, eles são usuários, né? E então, o dia é uma bênção, é um silêncio. Mas passou das 11 horas da noite, Jesus me acusa. Não quer que a gente dormir. Ele grita, deixa bagunça, eles brigam com o outro. Mas eu preciso. Aí fica quieto, eu não falo, não. É para nós levantar e orar, porque Deus ajuda. Porque está ruim inteiro, está ruim inteiro, está acordado, não está, só para nós, então vamos orar. Passa a gente vai orar assim, 10 dias, para comigo a calma, some. Né? Eu fico falando, puxa vida. E o dia que a gente não levanta, ou eu, ou ela, ou nós vamos para orar para esse casal, a briga não para, vai ter 6 horas da manhã. Às vezes a preguiça, o frio, a gente paga o preço. Ah, Jesus, aí pode mais cedo, eu nem dormi direito, sabe por quê? Se tivesse levantado, orado 5 minutinhos, tinha morrido. É verdade. Então, o que Deus está ensinando para nós, que a gente fala de Jonas? Quando abrir a boca, abre da maneira certa. Clama da maneira certa que eu vou abençoar. Que Deus vai dizer para nós. Vamos dizer assim, vamos se colocar diante do Senhor. Povo, igreja, eu sou pronto para te abençoar. O Senhor está pronto para te abençoar. Aqui, quando Jonas chegou na cidade de Nínive, a palavra de Deus diz que Nínive é uma cidade pecadora, cidade imunda, e o Senhor. Só que Nínive, irmão, ela tem um significado. A palavra Nínive tem um significado. Eu estava pesquisando assim, ó, diz assim, ó, Seu significa peixe, em hebraico, e SE, hebraico não, desculpa, na língua síria, lá, dos sirianos lá, GU significa peixe, e ES, casa ou lugar. Então, aquela cidade era considerada uma casa de peixe, era uma casa, um lugar onde eles adoravam o Deus, meio homem e meio peixe. Aí daqui a pouco chega um camarada na praia, que vem diante de um peixe, que sai da boca de um peixe, e acontece aqueles povos que algumas pessoas viram quando Jonas chegou. Porque alguns estudos falam que Jonas, quando ele foi cuspido, depois de seguir da boca do peixe, ele saiu sem cabelo, ele saiu com algumas manchas no corpo, por causa da acidente do estômago do peixe. E aquela marca ficou para a vida dele inteira. Então, quando Jonas ele pega e sai andando ali, aquelas pessoas quando vê, eles acham que ele era um Deus. Eles começam a ter medo, eles não queriam chegar perto de Jonas, porque quando o Jonas já sai, Jonas ele estava meio nervosinho, vamos dizer assim, né? Ele estava nervosinho, vamos dizer assim. Ele estava nordestino lá, ele já saiu, já estava gritando já. Ó, 40 dias, Nínive já era, porque o Senhor vai dizer que Nínive já era. A sua iniquidade subiu até o Senhor. Né? Quantas vezes vai chegar pessoas assim na nossa vida, irmão, que começa a apontar para nós, né? De repente vai até falhando, até errando, até falando coisas que não devia no momento, falando coisas que eu falo assim, você é crente? Que cara faz mesmo para falar isso para mim e ainda diz que é crente? Né? Aí a gente fica com a cara no chão, né? Mas o Senhor fala para nós assim, ó, aquele povo, sendo mal, pecador, toda aquela situação toda, o Senhor tem misericórdia deles. Por quê? Porque a palavra diz que a cidade de Nínive não é uma cidade pequena. Se eu pegar a adulta aqui, ó, do começo aqui de Pina até Caçapava, onde tem a adulta aqui, eu acho que de a pé, em máximo 6 horas de caminhada, eu passo a cidade de Taubaté, andando de a pé. Agora, Nínive não, a palavra diz que era 3 dias de caminhada para atravessar a cidade de Nínive, dessa praia que estava até o outro lado. Então, Nínive não era tão pequeno assim. Imagina você andar 3 dias na caminhada, você chegar do outro lado. Então, é uma cidade grande, é uma cidade bem povoada. Agora imagine só, vamos dizer assim, que nós pegássemos aqui na porta da igreja, vamos até lá no centro gritando lá, Jesus é bom, Jesus te ama, Jesus quer te curar, quer te abençoar. O que as pessoas vão fazer para nós? Vão dar risada, vão zombar, vão dar jogar tomate, vamos dizer assim. Por quê? Porque não tem um propósito nisso tudo. O Senhor não quer que nós façamos dessa maneira hoje. O Senhor quer que nós façamos diferente. O Senhor quer que nós façamos o quê? Um contato mais próximo. Porque o Senhor, quando a palavra de Deus diz
que quando Jesus ele morreu, fala que ficou rasgado o véu. Quando esse véu ficou rasgado, quer dizer o quê? Nós podemos entrar até o Senhor, chegar bem próximo do Senhor, para realmente clamar aquilo que nós queremos. Nós não precisamos ficar enrolando, vamos dizer assim, eu tenho minhas filhas lá, ela quer alguma coisinha para enrolar, a gente, porque pedir, né? Eu pego e nervoso, assim, vem logo, menina, qual você quer? Né? O Senhor é dessa maneira. E fala assim para nós hoje, ó, para de enrolar e peça o que vocês querem, seja sincero. Se está errado, peça perdão, se conserta. Se é contra o teu próximo, vai até ele e se conserta. Porque os dias já estão se afindando, irmãos. A qualquer momento, o Senhor bate na nossa porta. Hoje eu estava ali na Dutra, quando tem um grande acidente na Dutra. Uma carreta que atravessou lá, e o colega meu estava do outro lado da Dutra e falou assim, não passa aqui não, porque a gente energia aconteceu, tal. Eu falei, ele falou assim, quase pegou eu. Eu estava lá em cima, eu vim para a estrada velha, e eu fiquei pensando, puxa vida, como que é as coisas, né? Um colega, a gente estava passando, quando a carreta pegou o caminhão dele. E o caminhão não é trabalho, irmão, caminhão de produtos químicos. Não pode ter montado, não pode ter batido. Se tiver batido, dá tempo de também, ai Jesus! Não dá tempo, se explode, irmão. Então, para você ver o risco de vida que a gente tem. Mas quando a gente tem o Senhor, a gente não se preocupa com essas coisas. A gente vai, vamos dizer assim, eu trabalhei nesse dia de hoje, 9 horas em cima daquele caminhão. 9 horas eu penso assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa fazer nada, não protege, não são anjos, porque é assim tem que ser. Então, o Senhor está dizendo para nós aqui, ó, que a cidade de Nínive, uma cidade que adorava o homem peixe, ou Deus peixe, ou como os irmãos possam entender. Mas, para nós no dia de hoje, nós não vamos ficar na cidade de Nínive, uma cidade de pecado, uma cidade de iniquidade, mas nós temos que passar o quê? Para a cidade da Nova Jerusalém, a cidade da esperança, a cidade do amor, a cidade realmente que vai nos levar para o Senhor, para essa terra prometida, chamada céu, uma terra de bênçãos e de milagres, porque nós estamos vivendo no tempo da graça. Se não fosse pela graça do Senhor, o que seria de nós? Se Deus tem misericórdia com um povo, não somente com um povo, uma nação, irmãos. Imagine nós, porque o Senhor não iria nos abençoar, porque o Senhor vamos dizer assim, Ele não vai nos mudar, né, a nossa vida, a transformação da nossa vida, por que não? Porque tem vezes nós podemos dizer do Senhor assim, eu de vez em quando eu converso com Deus, assim, num sentido bem suave nisso. Eu tenho o meu jeito assim, de meio de falar, né, e eu também falo com o Senhor do meu jeito, eu não posso querer falar do outro jeito. Eu falo, Senhor, eu estou querendo tanto esse negócio, o Senhor não quer realizar logo, não. Adianta esse negócio para mim aí. E Deus fica quietinho, não responde nada, nem que sim, nem que não. Eu falei, Deus, e agora? Deus não quer responder, não quer falar comigo. Eu falo, aí que Deus fala no coração, através da palavra, te aquieta, tenha calma, tenha fé, e a hora certa eu vou abençoar. Porque ainda não está sendo a hora. Aí eu começo a mudar, eu começo a tentar fazer de outra maneira, eu procuro tentar, vamos dizer assim, se encaixar naquilo que o Senhor quer na minha vida. E eu vejo assim, irmãos, tentação a gente tem todo dia, provação a gente tem todo dia. Só que uma coisa a gente nunca pode esquecer, que Deus, Ele está olhando a nós 25 horas. Amém, glória a Deus. Não é nem 24 horas, é 25 horas. E amado igreja, não pense que a história de Jonas é uma carrochinha, é uma história de mula sem cabeça, é uma história de uma boneca que fala. Não, é uma história verídica, porque o Senhor Jesus, Ele mesmo fala lá em Mateus, capítulo 12, versículo 40, e Ele começa a falar sobre a história de Jonas, do homem que clamou o Senhor diante do ventre do peixe, e ali o Senhor tem misericórdia dele. Aí Jesus fala assim, porque quem é Jonas além de mim? Depois ele fala sobre a mulher que foi tempo de Salomão, a sabedoria de Salomão. Aí ele fala, quem é Salomão diante de mim, diante de Deus? Quem é Salomão? Quem é Jonas? Então se nós ficarmos aqui apego a essas coisas, irmãos, nós nunca saímos desse lugar. Nós vamos sempre patinar. Mas não, o Senhor não quer que nós patina. O Senhor não quer que nós afundem, ao contrário. Ele quer que nós andem e nem quer que nós andemos sobre cima das águas, como a corça faz. Ela pega a carreira dela e vai embora. E é assim que o Senhor quer que nós façamos. E nessa noite, amados irmãos, eu quero que os irmãos entendam que Jonas, mesmo com toda a sua brutalidade nas palavras, ou mesmo a sua, vamos dizer assim, a sua decepção
Mas Deus realizou um grande milagre através daquele homem. E o grande milagre que Deus quer fazer na nossa vida é milagre de salvação. Porque o maior milagre e a maior bênção que nós possamos adquirir para nós, para a nossa família, para os nossos familiares, é a salvação. Amém. Porque sem a salvação, amada igreja, nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos ficar aqui na terra. E aqui na terra o negócio é estreito, o negócio é apertado. Porque na terra só desce, não sobe. Quem quer viver na terra só vai descer. É tanta forma que nós vemos lá no Belém, né? Belém, só chega lá, vai pro chão, né? Ela vai enterrado lá, fica lá e não sai de lá. Quem é da terra. Mas quem é espiritual, quem é de Deus, quem é do Senhor, quando chega lá, quando a pessoa pensou que chegou lá, não, na verdade não. Quando acabou a interagir da nossa nariz, nós já chegamos lá. Nós já chegamos lá no céu. Nós já estamos lá no seio de Abraão, compartilhando com os domésticos da fé que estão lá, aguardando o momento esperado, o momento da trombeta de tocar, para que eles possam estar direto com Deus. E Deus está falando cada um de nós. Amado irmão, não perca o foco. É essa a mensagem que eu gostaria de passar para a amada igreja, e eu agradeço por cada um de Jesus.